Olá, pessoal. Vou falar aqui sobre raiz quadrada exata de números inteiros, né? E expressão numérica. É uma introdução. Muito bem. Bom, aqui nós temos o radical. O radical, ele, na verdade, é esse conjunto de informações aqui, tá? Costuma-se dizer que radical é somente esse símbolo aqui, mas, na verdade, é esse conjunto de informações aqui, tá? Todos eles juntos é que formam radical. Mas vejamos, o radical ele é composto aqui de índice, radicando, o símbolo do radical, e a raiz, não é isso? O símbolo, esse Vzinho aqui vermelho, né, ele que sempre se chama de radical, ele é só o símbolo do radical. E neste símbolo, nós temos aqui na partezinha do V esquerda, o número 2, indicando que é índice. Mas vejam bem, esse 2, ele não vai aparecer, ele está aqui só para figurar, para você entender que existe aqui nesse espaço um número que é chamado de índice do radical. Quando se trata de raiz quadrada, esse índice não vai aparecer. Tá? Já sabemos que é 2, ele não aparece. Só vai aparecer maior que 2. É 3 quando se trata de raiz cúbica, ou 4, raiz quarta, e assim sucessivamente. Então, fica sempre um númerozinho aqui chamado de índice. Quando não aparece é porque ele é 2. Se trata de raiz quadrada. Daí temos o radicando, que é o número que fica aqui nessa parte maior do V, é a parte direita, V, que é o símbolo aqui, eu estou chamando de V, né? Essa parte aqui é chamada de radicando. E o símbolo do radical, que eu já disse para vocês, temos o 2, que é a raiz. Tá? Isso é um radical, a operação de radiciação. Tá? Muito bem. Então, observando isso aqui, nós percebemos o seguinte. Nós temos um radicando 4 e temos uma raiz 2. Já foi extraída. Quando se extrai a raiz de um radical, o radical desaparece. Fica somente a raiz. Se você colocar novamente o símbolo aqui, está errado. Vai ter que extrair novamente a raiz. Tá? Tem alguns que fazem isso, mas estará errado. Muito bom. A relação fundamental da raiz quadrada é você ter que encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, gere o radicando. Então, por isso, aqui, a raiz quadrada de 4 é 2. Porque se você multiplicar o 2 por ele mesmo, o resultado é o radicando, 4. E assim sucessivamente. Não é isso? Raiz quadrada de 9 é 3, porque se multiplicar o 3 por ele mesmo, que é 3 vezes 3, dá 9. E assim por diante, sucessivamente. Na verdade, disse que... isso é um pouco mais à frente, mas tudo bem. O número, a raiz, quando elevada ao índice do radical, o resultado é o radicando. Mas é exatamente isso mesmo. Já que o índice é 2 na raiz quadrada, se elevarmos a raiz ao índice 2, vai ficar 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, volta a 4 novamente. Tá? Mas deixa isso aí um pouquinho mais adiante para não modificar a situação. Na verdade, você só vai precisar se preocupar em encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar o radicando. Então, será a raiz. Aqui não pode ser 1, porque 1 vezes 1 não é 4. Não é 3, porque 3 vezes 3 passou de 4. Né? Com a raiz quadrada exata, tem que dar exatamente o radicando. Muito bem. Vejamos aqui, agora vamos determinar algumas raízes quadrada exata. Determinar a raiz quadrada de 36, 64, 16, 144. Aí aqui nós vamos colocar justamente essa aplicação da relação fundamental da raiz quadrada que eu acabo de falar. É você ter que encontrar a raiz quadrada, é um número que multiplicado por ele mesmo gera o radicando. Então, qual é a raiz quadrada de 36? Vou colocar aqui já o meu símbolozinho. Isso, aí está. A raiz quadrada de 36. Eu vou procurar por cálculo mental, né, um número que multiplicado por ele mesmo dá 36. Eu vou só multiplicando 2 vezes 2, 3 vezes 3, 4 vezes 4, 5 vezes 5, até encontrar.
Como eu já sei que 5 vezes 5 é 25, está bem próximo do 36, né? 25 está próximo do 36. Então, eu só acrescento mais 1 ao 5, vai para 6. Quanto é 6 vezes 6? 36. Olha só aqui. 6 vezes 6. Dá exatamente o 36 que já existe aqui. Tá? 36. Olha só. Se deu exatamente o radicando, então é porque a raiz... Deixa eu circular aqui. Né? Muito bem. É porque a raiz quadrada de 36 é 6. Tá? Então, nossa respostazinha aqui, vamos colocar o 6 aqui. Tá? Rzinho de resposta. Isso. É 6. A raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Tá? Não preciso fazer essa setinha mais na próxima, não. É só para compreender. Tá? O mesmo ocorre aqui. Qual é a raiz quadrada de 16? Eu já faço aqui o meu símbolozinho. Né? Tem que cobrir o 16 completo. E aí eu já sei que preciso encontrar um número que, multiplicado por ele mesmo, o resultado seja o radicando 16. Novamente, eu multiplico de 2, 3, 4, 5, até encontrar. 2 vezes 2, 4, não dá. Então, 4 vezes 4, aí já sei. 3 vezes 3 é 9. 4 vezes 4, 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. Por que 4? Porque quando eu multiplicar este 4 por ele mesmo, o resultado vai ser o radicando. Assim, olha. 4 vezes 4, não é 16? Exatamente o 16 que aqui já está, olha. Então, é porque a raiz quadrada de 16 é 4. Nossa respostazinha, R de resposta, é 4. Deixa eu só destacar. Muito bem. Qual é a raiz quadrada de 64? Vou colocar aqui o meu símbolozinho, que é formar o radical, né, completo. A raiz quadrada de 64 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 64. Então, 5 vezes 5, 25 não dá. 10 vezes 10 é 100. Não, passou, não pode ser. Então, vamos para 7 vezes 7 é 49, também não dá. 8 vezes 8, 64. Pronto, é 8. Aí, porque o 8 vezes 8, que o 8 vezes 8 é igual a 64, que é exatamente o radicando aqui. Tá? Se deu exatamente o radicando, então é porque a raiz quadrada de 64 é 8. Nosso Rzinho de resposta, raiz quadrada de 64 é 8. E qual é a raiz quadrada de 144? Vou colocar o nosso símbolo do radical, igual, muito bem. Esse é um pouquinho mais complicado, mas assim, vamos multiplicando, né? Essa parte de introdução é bem simples. Quando o número é muito grande, a gente faz uma fatoração dele. Mas aqui é uma introdução, são números pequenos, né? De baixo valor, não há necessidade. Você pode ir fazendo a multiplicação, é até bom porque você faz o treino do cérebro com o cálculo mental. Eu já sei que 8 vezes 8 é 64, 64 é menor do que 144, então eu passo para 9, né? 9 vezes 9 é 81, não dá. Eu sei que 10 vezes 10 é 100, está chegando perto. Será que é 11? 11 vezes 11, não deu 144, não. É 121. E 12? 12 vezes 12 é 144. Portanto, está aí a raiz quadrada de 144 é 12. Porque 12 vezes 12, está aqui embaixo, 12 vezes 12 é 144. E dá exatamente o radicando. Então, é por isso que a raiz quadrada de 144 é 12. Rzinho de resposta, raiz quadrada de 144 é 12. Tá? Não precisa frisar mais não. Nós já sabemos. Bom, aqui nós temos agora uma expressão numérica, que eu falei que ia também falar sobre expressão numérica, uma introdução. Vocês já sabem, mas vamos reforçar. Como estamos nos tratando de potenciação, radiciação, eu não coloquei a raiz quadrada aqui para facilitar um pouco. Mas já sabemos, a raiz quadrada é exata, não vai ter complicação se tiver aí para vocês, né, a raiz quadrada também. É só determinar segundo as regras. Então, numa expressão numérica,
a prioridade para a determinação da operação é no parêntese. Você deve, inicialmente, realizar as operações dentro do parêntese. Tá? Então, aqui você vai repetir o colchete. Quando dentro do parêntese tiver apenas um valor, depois que você realizar a operação, vai ficar um valor. Daí a prioridade passa a ser o colchete. Tá? Você determina a operação dentro do colchete, vai ficar só um valor. Então, você deve multiplicar pela potência que foi determinada aqui, da potenciação. Olha. Temos uma potenciação para determinar seu valor. Tudo bem? Deixei bem simples aí para não dar constrangimento. Então, vamos repetir aqui o colchetezinho. Ficou grande, não tem problema. Para poder fazermos a operação dentro do parêntese. Aqui no parêntese nós temos menos 4, menos 3. Regrinha da adição, subtração, números com sinais iguais, nós deveremos somar a parcela e repetir o sinal. Então, repete o sinal. Está aí o sinal repetido. Agora é só somar as duas parcelas. 4 mais 3, 7. Aí o 7zinho, fechou o parêntese e também o colchete. Vezes. Aqui, a potenciação destacada, nós poderemos determinar o valor dela, porque não tem aqui uma divisão, né? Não tem uma outra soma, então nós poderemos determinar o valor da potência. Não tem problema. Eu já sei que o expoente serve para repetir a base. Como minha base aqui, o parêntese, é 0,2, então vai ser repetido 3 vezes. Não preciso repetir, a gente já fez esses cálculos anteriores, já sabemos, né? É 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 8. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. E como o expoente é ímpar, o resultado, que é a potência, tem o sinal da base. Tá? Por ser negativo, a gente repete o parêntese. E aí põe o negativo dentro. Né? Aí dá 8 e aí, sinal da base negativo. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Muito bem. Veja que nós temos agora somente um resultado, um valor dentro do parêntese. Então, minha operação agora, a minha prioridade agora, é para a operação aqui dentro do colchete. Então, vamos repetir o colchete. Isso. Daí eu repito o 10, porque temos aqui uma eliminação de parênteses para fazer. Então, eu faço a combinação do sinal de fora com o sinal que está dentro do parênteses para poder eliminá-lo. Menos com menos é mais. E aí é só repetir o 7. Fecha o colchete, aí vezes, e vamos repetir o menos 8 no parêntese. Muito bem. Bom, eu fiz a eliminação do parêntese dentro do colchete. Ainda tem 2 valores dentro do colchete. É para ficar apenas um. Então, eu devo realizar esta operação aqui dentro do colchete. Vamos repetir novamente o colchete para poder fazer essa operação. Então, 10 mais 7 é 17. Agora sim, fechamos o colchete. Vezes, abre o parênteses, e o 8 é negativo. Muito bem. Vou fazer uma separaçãozinha aqui. Tem um espaçozinho mais aqui para a direita. Bom, agora nós só precisamos fazer a multiplicação, porque o colchete já tem apenas um valor. É 17 vezes 8 negativo. Lembre-se da regra multiplicação e divisão. Números com sinais diferentes, o resultado é sempre negativo. Diferente, professor, não estou vendo outro sinal no 17, é porque é positivo. Quando não apareceu o sinalzinho aqui no primeiro valor, é porque ele é positivo. Vamos fazer um cálculo auxiliar aqui para o 17 vezes 8, para facilitar. 17 vezes 8. Tá, 8 vezes 7, 56. Isso. Desculpa aí, pessoal. 8 vezes 1, veio alguma coisa daqui? Veio 5. 8 vezes 1 é 8. 8 mais 5, 13. Isso. Certinho, 136. Colocar desse lado. Vou botar aqui a resposta para cá. Isso. Muito bem. Feito a multiplicação, eu já sei que os sinais sendo diferentes, o resultado vai ser negativo. Já ponho logo meu negativo aqui. Né?
E 17 vezes 8 deu 136. Prontinho. 136. Aí está a resposta. Não precisa eu colocar o Rzinho de resposta, mas não. Nós já sabemos, só precisar multiplicar mesmo. Aproveitei para cá para fazer o cálculo auxiliar. Muito bem. É isso aí, pessoal. Tá? Aí a nossa resposta da expressão numérica. Só lembrando que a prioridade da operação é dentro do parêntese primeiro, depois colchete, se tiver chave, por último é a chave. Tá? Então é isso, pessoal. Senão o vídeo fica muito longo. Tá? Por hoje é só. Bom estudo para vocês aí. Só relembrando que qualquer dúvida é só você voltar o vídeo aí, assiste novamente, vai pausando aos poucos aí, se tiver muito rápido. Né? E é isso. Bom estudo para vocês e tchau, tchau.